Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Já estamos quase acabando. Esta matéria apresentada hoje será conteúdo da avaliação 3 que já está marcada. Fiquem atentos às explicações dos slides, façam os exercícios propostos no cronograma, mas principalmente façam a correção para que quando for a hora de fazer a avaliação, vocês possam utilizar essas informações como consulta para a realização do trabalho. Tudo bem? Então vamos lá. Colégio Ari Quintela, segundo ano do ensino médio, professora Maria de Fátima, unidade temática 15, Filosofia Política Moderna e Contemporânea, Estado Soberano, Luta de Classe, Ideologia e Revolução. Estávamos falando dos autores, dos contratualistas. Vamos falar hoje então de Hegel. No século XIX, Hegel afirmou que somente no Estado o ser humano encontra a liberdade, associada à realização da ética e da razão. Afinal, considerava que o Estado e o indivíduo adquirem autoconsciência e se entende como membro de um organismo político e ético. Discordando do contratualismo, que acreditava que a soberania deve ser atribuída unicamente ao Estado, cuja origem não estaria no contrato social, mas em um movimento dialético. Para ele, na família, na sociedade civil, o ser humano inicia a superação do egoísmo primitivo, mas apenas o Estado, ele se torna ético e apto a garantir a paz, moralidade, liberdade e o progresso do espírito. Assim, Hegel definiu o Estado como a maior realização da história, pois nele o espírito absorveria a natureza, manifestando-se em instituições, tomando consciência de si mesmo. Afirmava ainda que o Estado se manifesta na figura do monarca e da Constituição que rege o povo em um corpo orgânico e ético. Na obra política de Hegel, a tese corresponde ao interesse individual e a antítese, à norma universal, e a síntese, a eticidade que se realiza no estado orgânico. Essa é a dialética de Hegel, né? Com a concepção do estado orgânico, Hegel retomou uma questão problematizada por Maquiavel, né, lá na Idade Média, e sempre atual, na determinação de um papel da ética e do Estado nas relações políticas. Além disso, seu conceito de dialética teve grande repercussão, que foi de fundamental importância para as teorias políticas posteriores, que vamos destacar no marxismo. Então, a imagem que vemos aí é Hegel, né? A fotografia dele, Friedrich Engels, e está uma galeria em Berlim, na Alemanha. Luta de classe. Então, nós falamos de Marx, vamos ver o que Marx e Friedrich Engels, seu companheiro de luta e literatura, poderiam falar sobre a luta de classes. Ainda no século XIX, Karl Marx e Friedrich Engels propuseram o socialismo como uma alternativa ao sistema capitalista, né? Em oposição, no caso. Definiram a história como uma construção dialética resultante da contradição de classes opostas, às quais o capitalismo moderno, que eram essas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Mostraram também que no modelo capitalista de produção se atribui um valor de troca à mercadoria. Porém, o trabalhador recebe apenas por uma parte do tempo gasto na produção dessa mercadoria, sendo a parte restante denominada de mais-valia, que é destinada aos proprietários dos meios de produção, aos seus patrões, né, os donos das fábricas. E nesse processo, esses filósofos, Marx e Engels, destacaram a alienação, o fato do trabalhador deixar de se reconhecer como dono do seu trabalho ao produzir algo que não pode consumir, dado o preço atribuído ao produto, né?
denunciaram que a alienação é favorecida pela ideologia, ou seja, pela produção de ideias legitimadoras de uma ordem social favorável à classe dominante, no caso, os capitalistas ou a burguesia. Porém, ambos acreditavam que o avanço do capitalismo possibilitaria a conscientização do proletariado e a revolução comunista, que demonstraria que desmontaria o Estado. O primeiro estágio dessa revolução seria a ditadura do proletariado, seguida pela construção de uma sociedade justa, igualitária, sem divisão de classes. Então, essa era a proposta da luta de classe de Karl Marx e Friedrich Engels. Vamos ver como era definida a palavra ideologia, para entendermos melhor as palavras de Karl Marx. A palavra ideologia surgiu em 1801, num livro denominado Elementos de Ideologia, de autoria do pensador francês de Tracy. Nessa obra, ele designava que uma teoria sobre as faculdades responsável pela formação das ideias, vontade, razão, percepção e memória. Os primeiros ideólogos franceses eram antimonarquistas e pertenciam ao Partido Liberal. Em 1812, o imperador Napoleão Bonaparte acusou-os de, por meio de suas críticas, intervirem na realidade, colocando as ideias à frente da história. E com isso a palavra ideologia tornou-se pejorativa, né? Foi uma construção napoleônica, né? Anos mais tarde, o positivismo de Augusto Comte acrescentou-lhe um sentido neutro, definindo-a, ou seja, a ideologia como um conjunto de ideias de uma época, ou seja, das opiniões em geral, das teorias dos intelectuais, dos pensadores. Porém, quando tomada por Marx e Engels, ela passou então a designar uma visão distorcida da realidade social, que se caracterizava por uma estratégia ligada à alienação, ou seja, essa palavra, segundo Marx, foi criada para afastar o homem da conscientização das suas ideias. Evolução. Segundo o marxismo, a exploração do proletariado no século XIX ocorria, sobretudo, por meio da mais-valia. Afinal, anteriormente, os trabalhadores detinham os meios de produção e o conhecimento integral para produzir, no caso, artefatos, né? Porém, com a Revolução Industrial, foram destruídos ambos, restando-lhes vender a sua própria força de trabalho para a indústria. Então, quando deixaram de existir os artesãos, os homens foram para as cidades trabalhar nas indústrias, vendendo a sua força de trabalho. Essa nova configuração facilitou a substituição do trabalhador, já que sua função se reduziu à reprodução de tarefas que constituíam apenas uma parte da produção. Atualmente ela é realizada por um agravante, pois além de iniciar um processo de substituição do trabalho humano nas linhas de produção, a tecnologia também distanciou o emprego da população mais carente, por não lhes permitir o preparo técnico para lidar com esses novos arranjos produtivos. Então, quando o homem é substituído pela máquina, ele precisa dominá-la para poder vender a sua força de trabalho. Revolução comunista. O marxismo afirmava que o avanço do capitalismo tornaria cada vez mais explícita a opressão da burguesia sobre o proletariado, favorecendo a conscientização dessa classe, do proletariado, a respeito da sua condição. Logo, a classe operária poderia se organizar e realizar a revolução comunista, demonstrando poder jurídico, burocrático, policial e militar do Estado. O primeiro estágio dessa mudança radical nas relações sociais seria a ditadura do proletariado. Somente depois dessa etapa seria possível a construção de uma sociedade comunista justa e igualitária. Então, o comunismo segundo o pensamento marxista, de Karl Marx, esse que nós vemos
na imagem aí. O conceito de comunismo referia-se à construção de uma sociedade igualitária, livre do Estado, da propriedade privada e da distinção de classes. Marx e Engels acreditavam que sua instituição resultaria na revolução proletária, após um período de transição, a ditadura do proletariado. Esse conceito influenciou movimentos políticos do século XX, entre os quais a Revolução Russa de 1917, liderada por Lenin. Porém, nesse contexto, o comunismo passou a significar a ditadura do Partido Comunista. Afinal, Lenin, como eu citei, o líder da Revolução Russa, fundador do Estado Soviético, defendia o destaque do partido no processo revolucionário. E Stalin, o líder que o sucedeu, governou a União Soviética até 1953 e ampliou ao máximo esse papel, promovendo a partidarização de atividades intelectuais como a arte, a ciência, a filosofia, ou seja, subordinando-as ao Partido Comunista. Continuaremos esse conteúdo na próxima aula.